12 páginas. 12 páginas que mudaram a situação de Jair Bolsonaro e que vão ser estudadas em faculdades de direito do Brasil por décadas. A decisão saiu hoje e ela não veio de onde ninguém esperava. Não veio de Alexandre de Moraes, que era o relator do caso e que havia dito publicamente que as restrições impostas a Bolsonaro eram necessárias e proporcionais. Veio de André Mendonça. Veio do ministro que usou o mecanismo que o próprio STF havia estabelecido. Veio do ministro que aplicou esse mecanismo de uma forma que Moraes claramente não antecipou quando construiu a estrutura que pensava ser intocável. Jair Bolsonaro está mais livre hoje do que estava ontem. As restrições que pesavam sobre ele desde as investigações sobre o 8 de janeiro foram suspensas. E o argumento que Mendonça usou para suspendê-las é o mesmo que a defesa de Bolsonaro havia apresentado meses atrás e que havia sido rejeitado quando passou pelo relator original. O mesmo argumento. Os mesmos fundamentos jurídicos. Um resultado completamente diferente. A gente vai te contar tudo. O que a decisão de Mendonça diz. Porque o argumento da proporcionalidade é difícil de contestar sem entrar em contradição com a própria jurisprudência do STF. O que a reação de Moraes revela sobre o problema estrutural da posição que ele está tentando defender. O que essa decisão abre de precedente para outros casos. E o que o campo político de 2026 vai parecer amanhã, que é diferente do que parecia ontem. Antes de seguir, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Esse é o tipo de virada que a gente vai lembrar onde estava quando soube. Bate o like antes de continuar. E nos comentários me diz, você está em qual estado do Brasil? Comenta o estado aqui embaixo. Quero ver de onde está vindo a audiência do canal. Vamos ao que realmente importa. Para entender o peso do que aconteceu hoje, é preciso entender o que está em jogo com as restrições que pesavam sobre Bolsonaro. Desde as investigações sobre o 8 de janeiro, uma série de medidas cautelares havia sido aplicada ao ex-presidente. Restrições de comunicação, limitações de acesso a pessoas, condições sobre sua presença pública e política. Essas medidas foram fundamentadas originalmente na necessidade de garantir o andamento das investigações e de evitar a obstrução dos processos em curso. Medidas cautelares têm uma característica específica no direito brasileiro que é central para entender a decisão de hoje. Elas não são punição, elas são instrumentos processuais. Isso significa que elas são válidas enquanto satisfazem uma função processual específica. Quando as investigações avançam a ponto de que as medidas cautelares deixam de ser necessárias para proteger o processo, elas perdem sua justificativa jurídica. E continuar aplicando medidas cautelares além do ponto em que são necessárias é, em linguagem jurídica, punição antecipada. Punição sem julgamento, que o direito brasileiro não permite, independentemente de quem é o investigado, independentemente de qual crime está sendo investigado. Independentemente do clima político do momento, esse é o argumento central de Mendonça, e é um argumento sólido. A decisão de 12 páginas analisa o estágio atual das investigações, analisa o tempo que já passou desde a aplicação das medidas, analisa os resultados que foram produzidos durante esse período, e conclui que as medidas aplicadas já não eram proporcionais ao que as investigações exigem neste momento. Mendonça não inventou nada, ele aplicou a jurisprudência que estava ali, estabelecida por anos de decisões acumuladas do próprio STF, incluindo decisões assinadas pelo ministro que agora está sendo atingido por ela. Mas espera, tem mais. Para entender a solidez técnica do que Mendonça fez, é preciso entender o princípio da proporcionalidade no direito brasileiro com mais detalhe. Esse princípio tem 3 subprincípios que precisam ser satisfeitos para que uma medida restritiva seja considerada válida. O primeiro é a adequação. A medida tem que ser apta a alcançar o objetivo pretendido. O segundo é a necessidade. Entre as medidas possíveis para alcançar o objetivo, deve ser escolhida a menos restritiva. O terceiro é a proporcionalidade em sentido estrito. O benefício obtido com a medida deve ser proporcional ao custo que ela impõe ao direito restringido. Mendonça analisou os 3 subprincípios em relação às restrições que pesavam sobre Bolsonaro. Concluiu que o terceiro subprincípio não estava mais sendo satisfeito. O tempo de duração das restrições, combinado com o estágio atual das investigações, havia criado uma situação em que o custo imposto a Bolsonaro já não era proporcional ao benefício que as restrições ainda produziam para o processo. Esse argumento é tecnicamente preciso. É difícil de contestar sem entrar em contradições com a própria jurisprudência do STF que foi construída ao longo de anos. E aqui está o problema de Moraes com esse argumento. A reação de Moraes à decisão de Mendonça veio através do gabinete, com uma nota que questiona a competência de Mendonça para tomar uma decisão num processo que estava sob sua relatoria. Esse é o argumento mais sólido disponível para a defesa da posição original. Mas tem um problema estrutural. Moraes usou mecanismos similares para tomar decisões em processos que não eram originalmente seus, em pelo menos 4 ocasiões documentadas nos últimos 2 anos. Usar o argumento de incompetência agora, depois de ter feito o mesmo em situações diferentes, cria uma inconsistência que não passa por uma análise jurídica honesta. E os advogados da defesa de Bolsonaro já estão preparando a documentação que vai demonstrar essa inconsistência nos recursos que serão apresentados nas próximas horas. Quando seu principal argumento contra a decisão de um adversário é o mesmo argumento que você mesmo invalidou com suas próprias decisões anteriores, você não está em posição jurídica confortável. Se o que você está acompanhando aqui tem valor para você, o Super Thanks aqui embaixo é o jeito mais direto de apoiar essa cobertura independente. Esse canal não tem pauta comprada.
Não tem assessoria por trás. Qualquer valor que você puder faz diferença real. Agora vamos ao que essa decisão abre de precedente, porque é o aspecto mais importante do que aconteceu hoje. Se um ministro do STF pode revisar medidas cautelares aplicadas por outro ministro quando conclui que não estão satisfazendo os critérios de proporcionalidade, esse mecanismo pode ser usado em outros casos. E há outros casos em que o mesmo argumento da desproporcionalidade pode ser levantado com igual ou maior fundamento. Os advogados de outros investigados já estão lendo a decisão de Mendonça neste momento. Estão procurando os argumentos que podem usar nos próprios casos. Estão mapeando onde o mesmo raciocínio se aplica. Isso vai multiplicar o impacto da decisão de hoje em formas que vão além do efeito imediato sobre Bolsonaro. Esse efeito multiplicador é o que o governo Lula está tentando calcular neste momento. Porque a decisão de hoje não é apenas uma derrota num caso específico, esta é a abertura de um caminho que outros vão percorrer. Para o STF como instituição, a decisão de hoje é mais um sinal de que o período de coesão interna que permitia um funcionamento relativamente uniforme acabou. Durante anos, a percepção predominante era de que o STF funcionava como um bloco monolítico. Ministros que chegavam a decisões diferentes em questões técnicas menores, mas que mantinham uma coesão em questões políticas grandes. Essa coesão não era resultado de acordo explícito, era resultado de uma cultura institucional que valorizava a aparência de unidade acima da divergência aberta. O que Mendonça fez hoje rompeu essa cultura de uma forma que não tem como ser revertida, ao divergir publicamente. Ao assinar uma decisão que contraria diretamente a posição do relator do caso num processo de alta visibilidade política, ele disse que a aparência de unidade não vale mais do que a aplicação correta do direito. Esse recado, uma vez enviado, não volta. E ele muda o ambiente interno do tribunal de formas que vão se manifestar nas próximas semanas e meses. Outros ministros que tinham divergências privadas, mas mantinham silêncio público, vão recalibrar se o silêncio ainda é a posição mais segura. A decisão de Mendonça criou espaço para que outros façam o mesmo quando tiverem base jurídica para isso. Um tribunal que diverge publicamente com base em argumentos jurídicos é um tribunal que está funcionando como deveria funcionar. Um tribunal que mantém a aparência de unidade à custa da aplicação correta do direito não é um tribunal. É outra coisa. E o Brasil passou muito tempo com a outra coisa. Agora vamos ao que essa decisão significa para o campo político de 2026. Bolsonaro com menos restrições é Bolsonaro com mais capacidade de participação política ativa. Ele pode falar em mais lugares. Pode participar de mais eventos. Pode usar sua presença pública de formas que estavam bloqueadas pelas restrições. Isso muda o cálculo de todos os outros atores políticos que estavam construindo estratégias baseadas numa leitura de que ele ficaria politicamente contido até outubro. O senador Flávio Bolsonaro recebeu a notícia durante uma reunião com parlamentares aliados. A reação, segundo pessoas presentes, foi de satisfação, mas também de cautela. A família Bolsonaro aprendeu nos últimos anos que decisões que parecem definitivas raramente são. Que comemorar antes do tempo cria expectativas que se tornam problemas quando a situação evolui de formas inesperadas. Jair Bolsonaro foi informado por telefone. Segundo pessoas próximas, a primeira reação foi de silêncio de alguns segundos, seguida de uma pergunta ao advogado. É definitivo? A resposta foi que há recursos possíveis, mas que a decisão está válida agora. E agora, no contexto político atual, significa muito. A reação popular foi imediata e dividida de formas previsíveis. Apoiadores de Bolsonaro foram às redes com uma intensidade que os algoritmos das plataformas claramente não estavam preparados para absorver na velocidade em que aconteceu. Críticos da decisão foram igualmente rápidos, mas encontraram um ambiente em que a narrativa já estava sendo formada pela velocidade da outra parte. O que chama a atenção na reação é a qualidade dos argumentos usados pelos dois lados. Os que criticam a decisão estão, em sua maioria, criticando o resultado político, não o argumento jurídico. E quando a crítica a uma decisão judicial se concentra no resultado político, sem conseguir demolir o argumento jurídico, a decisão tende a sobreviver no sistema. Os parlamentares que estavam defendendo Moraes publicamente estão neste momento em reunião com assessores, tentando construir uma explicação para como vão sair dessa posição, sem parecer que estão abandonando um aliado na hora mais difícil. Os parlamentares que estavam em silêncio estão avaliando se o silêncio ainda é a posição mais segura. E os parlamentares que estavam na oposição estão se sentindo validados de uma forma que vai aumentar sua confiança nas próximas semanas. Essa cobertura existe porque você a sustenta. Se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere apertar o Super Thanks aqui embaixo. Cada contribuição mantém essa cobertura independente funcionando todos os dias. Nos próximos dias, 3 indicadores vão dizer muito sobre o que vem a seguir. O primeiro é o recurso que certamente vai ser interposto pela Procuradoria contra a decisão de Mendonça. A solidez do argumento de Mendonça é real, mas o sistema jurídico sempre oferece caminhos para a contestação. Como esse recurso vai ser recebido e por quem vai ser julgado, vai definir se a decisão de hoje é um ponto de inflexão ou um episódio que será revertido. O segundo é como Bolsonaro vai usar a maior liberdade que tem agora. Se vai intensificar sua presença pública de forma imediata. Se vai participar de eventos políticos ativos. Se vai usar esse espaço para construir uma narrativa de retorno ou se vai escolher a cautela por enquanto, deixando que a decisão em si faça o trabalho político sem exposição adicional. O terceiro indicador, e o mais revelador sobre o futuro do Brasil, é como o governo Lula vai reagir politicamente. A decisão de hoje não é apenas uma derrota jurídica. É um sinal de que a narrativa que o governo vinha construindo sobre o STF como aliado confiável está mais fraturada do que parecia.
Cada reação do executivo nas próximas horas vai ser interpretada como sinal de onde o governo acha que está e para onde está indo. Decisões que abalam o Brasil acontecem raramente. Hoje foi um desses dias. E o que vem depois de hoje vai definir o Brasil por um tempo que vai além do que qualquer um de nós consegue enxergar neste momento. Mendonça usou 12 páginas para mudar a situação de Bolsonaro. 12 páginas fundamentadas na jurisprudência do STF. 12 páginas que usam os precedentes de Moraes contra Moraes. 12 páginas que podem ser estudadas em faculdades de direito por décadas. Não porque são as mais tecnicamente sofisticadas que o STF já produziu, mas porque chegaram no momento mais carregado politicamente da história recente do país e porque abriram um caminho que não volta a se fechar. O campo político de 2026 acabou de mudar. Não completamente. Não de forma irreversível. Porque recursos ainda podem ser interpostos e a situação pode evoluir de formas que não conseguimos prever hoje. Mas o balanço de hoje é diferente do de ontem. E quando o balanço muda, todo mundo precisa rever sua posição. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Esse caso vai continuar evoluindo rápido e você vai querer acompanhar cada desdobramento aqui. Bate o like antes de sair. Nos comentários me diz, você acha que essa decisão muda o cenário para 2026? Comenta aqui com a sua análise. Quero ler cada resposta. E se o Brasil Sem Filtro tem feito diferença para você, considere virar membro do canal. Análises exclusivas antes de todo mundo. O botão de associar está aqui do lado. O Super Thanks aqui embaixo é para quem quer apoiar diretamente essa cobertura independente. Nos vemos no próximo vídeo.